com Leandro Boldaquian, com o Verdão de tanta gente, o Alviverde imponente. Fala, meu amigo Tomás Rafael, no Palmeiras, após a perda do título ontem da Supercopa do Brasil, o Verdão já inicia os trabalhos para voltar a campo na próxima quinta-feira diante da equipe do Ituano. E claro que muita discussão em relação a essa derrota, em relação também aos pênaltis, né? A 8ª decisão de pênaltis do Palmeiras com o técnico Abel Ferreira, apenas uma vitória, 7 derrotas, um número que assusta, né? Por conta da incapacidade do Palmeiras em decidir nessas condições. 2 jogadores estão chegando, né? O Lázaro desembarca hoje à noite em São Paulo para assinar contrato de empréstimo com o Palmeiras, atacante de 21 anos, e o Rômulo, que fez um grande jogo ontem pelo Novo Horizontino contra o Corinthians, também já tem tudo acertado com o Palmeiras para chegar após o Campeonato Paulista, tem 22 anos de idade, chegará ao valor de R$6 milhões por 70% no passe. Os dois deverão, portanto, integrar já o elenco do técnico Abel Ferreira. E o Vasco da Gama negocia a contratação de Breno Lopes, pois é o atacante que faz parte do grupo do Verdão já há 4 anos, tem uma situação encaminhada, porém o técnico Abel Ferreira ainda não sinalizou, né, com a forma positiva para que essa negociação finalize, né? Então o jogador discute com o Vasco, mas o técnico do Verde ainda não está convencido de que liberar o Breno Lopes é uma boa nesse momento. As negociações continuam e o Verdão, portanto, poderá a qualquer momento também se desfazer do seu atacante para ir ao Vasco da Gama, Tomás. Legal, Lelê, muito assunto pra gente falar hoje, pra gente discutir do Palmeiras. Primeiro quero saber de você, Calil, se essa derrota muda alguma coisa, muda o panorama do Palmeiras, se deixa o astral muito pra baixo, ou como a gente já vimos esse filme, o Palmeiras toma lá algumas cacetadas e continua muito forte na temporada. Eu vou com a segunda hipótese, acho que não vai afetar, né, muita coisa, não. Em relação ao Breno Lopes, você abriria a mão desse jogador? Existe aí a possibilidade dele ir pro Vasco da Gama? Eu achei estranho ele não entrar ontem, porque o Palmeiras está precisando. Eu sempre fui meio resistente à ideia de que o Palmeiras tinha que contratar reforços, porque o elenco do Palmeiras é muito bom. E muitas vezes, principalmente na época do Alexandre Matos, na minha opinião, o Palmeiras contratou muitos jogadores sem necessidade, não usou, teve que emprestar para outros clubes e ainda pagar o salário. Agora, nesse momento, o Palmeiras está precisando de um atacante. Por quê? Ontem começaram Rony e Flaco Lopes. Se o Abel quisesse um ponta, por exemplo, se ele quisesse um outro ponta, ou se ele quisesse usar o Rony como centroavante e abrir 2 ponteiros, ele não tem. Se ele precisar de um outro centroavante forte de área para competir ali, para revezar com o Flaco Lopes, também não tem. Então o Palmeiras está precisando sim, porque o Endrick, veja, o Palmeiras não pode mais contar com ele, porque ele ainda tem mais uma semana lá na seleção. Depois, vai ter data FIFA. Depois, se essa seleção classificar, não sei se vai classificar, agora por enquanto está difícil, mas se classificar, vai ter treinamento para a Olimpíada, e depois ele já vai embora. Então o Palmeiras precisa de um atacante bom, um cara que vem aí para ser titular. Agora, o Dudu também não tem nenhuma data para voltar, portanto o Palmeiras precisa contratar, agora precisa, e um atacante bom que venha para vestir a camisa e jogar. Eu só discordo do Calil na questão do elenco do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não tem um elenco hoje à altura do elenco do São Paulo, não tem um elenco à altura do elenco do Atlético Mineiro e nem do Flamengo. O Palmeiras não é terra arrasada, gente. O Palmeiras continua um time muito forte, candidato a tudo que vai disputar. Mas o que eu acho é que a concorrência do Palmeiras melhorou e o Palmeiras estagnou. O Palmeiras tem praticamente o mesmo time aí há 3 anos e os reforços não vieram. E o Abel se vira, ele lança um jogador aqui, outro ali. Repito o que eu falei no começo do programa. O Palmeiras campeão brasileiro de 2022 jogou um futebol sensacional para mim. Jogou muito bem. O de 2023 já não foi tão forte assim. E foi campeão porque tinha o Endrick. O Endrick construiu a trajetória do Palmeiras na virada espetacular para cima do Botafogo e na virada do campeonato. Sem o Endrick, não seria campeão, provavelmente. Acho que o Palmeiras precisa de reforços. Diz que está contratando o Rômulo, né, o meia do Novo Horizontino, que parece ser muito bom jogador.
mas precisa de bons reforços. Caras, aí concordo plenamente com o Calil, o cara que chegue para jogar uns 3 caras, porque sai o Rafael Veiga, entra o John John. O John John é um garoto, gente, e o John John não é um jogador da categoria do Rafael Veiga. Talvez ele venha a ser no futuro, mas hoje ele não é, perde muito. Ontem saíram Mike e Flaco Lopes, o Palmeiras perdeu força ofensiva. O jogador mais perigoso do Palmeiras em termos de ataque não é um atacante, é o Mike, que é um lateral que joga como atacante. Então tem alguns problemas, obviamente. Não é por isso que vai ser uma porcaria de time, que vai deixar de ser candidato ao que vai disputar, e vai disputar tudo com boas chances no ano. Mas que todos melhoraram. Inclusive o Flamengo, que o ano passado não ganhou nada, mas o Flamengo foi contratar gente boa, trouxe aí De La Cruz, tá sempre se reforçando. O São Paulo reforçou bastante seu elenco. O Atlético tem um elenco recheado. O Fluminense tem um bom time e contratou bons jogadores também para a temporada. E o Palmeiras parou. O Palmeiras bateu naquele teto e tá naquele teto. Acho que é um problema. Muito bem, Renatinha. Concordo, não, eu concordo. Aliás, eu acho que tudo que vocês disseram eu concordo. Mas eu não sei se é dificuldade em contratar, eu não sei qual é o problema do Palmeiras, porque não é dinheiro, né? A gente pensa muito nisso, mas, pô, a Leila tem totais condições, né? É avião, é isso, é aquilo, tanto que a revolta do torcedor tem muito a ver com contratação também, porque você perde o Scarpa e o Danilo, traz o Arthur, traz algum aqui, faz contratações pontuais, mas não resolve essas ausências. E aí você perde o Dudu, ano passado, você tá sem o Hendrick e ninguém chega. Ah, mas o Abel ele não quer, ele não aceita medalhão. Mas o Bruno Henrique estava negociando, né? Tava tentando, pelo menos. Então, assim, quais são as condições do Palmeiras para contratar? O Abel que pede, a Leila não quer pagar, né? E assim, porque é um gigante. Mas é o que o Nori falou. Estacionou com a mesma equipe, com o mesmo técnico, tá tudo bem, porque enquanto estiver funcionando tá tudo certo. Mas eu acho que o Palmeiras, ele precisa sim de reforços à altura do Palmeiras. Né? Pontual, ok, mas assim, jogador que dê uma mexida ali no elenco de nome, renome, sabe? Que faça a diferença. Eu penso dessa forma, porque condição financeiras, ao que tudo indica, a gente acredita que tem, mas não vai ao mercado para trazer um nome de peso. No começo do ano, por isso eu perguntei para vocês se o Palmeiras não estava atrasado na reformulação desse elenco. Para mim tá claro que tá, até o Noriega citou aí as outras equipes que estão contratando. O Flamengo trouxe o De La Cruz, mas já tinha trazido no ano passado o Luiz Araújo e no ano retrasado o Cebolinha. Né? Quais jogadores desse porte o Palmeiras trouxe nas últimas 2 temporadas? Fora o Gerson que foi repatriado no ano retrasado. E outro detalhe, o Palmeiras no ano passado ganha o Paulista com muita competência, com muita eficiência, mas não pegou nenhum gigante pela frente, pela incompetência, né, dos gigantes, né? Faz a final contra o Água Santa. No Campeonato Paulista o Palmeiras já mostrava uma fragilidade defensiva que nunca tinha mostrado na minha avaliação desde que o Abel Ferreira chegou. E o segundo semestre do Palmeiras, embora a eliminação na Libertadores para mim tenha tido muito de acidente de percurso pro Boca, eu também acho que o brasileiro caiu do céu pro Palmeiras. Claro que teve competência, claro que mereceu, mas a campanha foi frágil e o Palmeiras fez menos pontos, muito menos pontos do que ele, Palmeiras, havia feito em 2022. E aí eu repito outra frase do Nori. O Palmeiras de 2023 foi inferior ao Palmeiras de 2022, como foi inferior ao Atlético Mineiro de 2021, como foi muito inferior ao Flamengo de 2019. O título brasileiro foi merecidíssimo, mas foi um acidente de percurso ali também pelo que o Botafogo deixou de ganhar. Então o Palmeiras não pode pensar que ganhamos o brasileiro, foi fácil, e realmente na reta decisiva o Palmeiras foi muito competente, então tá tudo bem. Não tá. Os outros se fortaleceram, os outros se reforçaram, tá na hora do Palmeiras se reforçar também, tá muito claro isso pra mim. Eu acho que o Palmeiras fez uma opção de investimento na manutenção do elenco, e isso não é pouco. E do técnico. O Palmeiras gastou bastante na manutenção da comissão técnica e na manutenção de jogadores importantes. No que tá certo. Se o Palmeiras não renova com o Rafael Veiga, não renova com o Dudu, com o próprio Rony, a torcida cai em cima da direção do Palmeiras. E já pega muito no pé da presidente do Palmeiras a torcida. Então o Palmeiras escolheu gastar na manutenção de um projeto que é vencedor. E segue sendo vencedor. Só que não adianta você apenas seguir fazendo bem o que você está fazendo. Você tem que estar de olho no seu concorrente. Isso é uma regra do mundo, da disputa comercial, de tudo. Pô, a tua empresa está indo super bem, só que tem uma outra empresa que está indo melhor que a sua. Você tem que combater o bom combate contra aquela empresa. O que eu acho que faltou ao Palmeiras é uma leitura melhor do mercado.
O futebol brasileiro hoje está muito mais equilibrado do que estava há 2 anos. E o Palmeiras continua com uma base, essa mesma base, não reforçou esta base. Para mim, esse é o erro de leitura do Palmeiras.